que também estava descansando, treinando, que é o Botafogo. E eu pergunto para vocês sobre essa parada do Botafogo, se fez bem, se vai fazer bem ou se não vai fazer bem, se vai fazer mal, no caso, né? Mas enfim, Botafogo que ficou 5 dias de folga, pelo que eu vi. Sim. Sim. Eu acho que. Não sei se era o momento para isso, sabe? Na minha concepção. Enquanto os outros times estavam treinando forte, Flamengo treinou forte, Fluminense continuou treinando, Vasco. Botafogo deu uma relaxada. Então não sei, eu queria saber de vocês o que vocês esperam aí desse retorno do Botafogo. Se vocês têm alguma notícia aí. Fiquei sabendo que tem algumas lesões importantes que sim. saíram hoje na mídia. Vocês Olha, têm alguma notícia de reforços aí pro Botafogo também? Então, é importante falar sobre esses jogadores machucados. 3 jogadores machucados no Botafogo só hoje. A gente tem o Segovia, o Lucas Fernandes e o Gabriel Pires machucados. Lucas Fernandes, jogador importante pro Botafogo nessa temporada, vem entrando no lugar do Eduardo. Aquela partida, sempre vou citar essa partida, contra o América Mineiro, que o Eduardo fez a função do Tiquinho. O Lucas Fernandes foi o titular ali no lugar do Eduardo na função de camisa 10, conseguiu ajudar o Jogaram time. bem. O time não perdeu qualidade, foi muito bem. Então o Lucas Fernandes vem sendo importante. E é o que o LF falou, a gente estava até conversando em off aqui antes. De um lado a gente tem o Fluminense, que é o time que a gente espera que se beneficie, né, dessa parada, porque realmente estava precisando de um descanso. E do outro lado a gente tem o Botafogo, que estava vindo muito bem, numa constância absurda, e que pode ser prejudicado, porque perdeu 3 jogadores, um desses jogadores, o Lucas Fernandes, que é muito importante para o funcionamento do time, principalmente em momentos de substituição. Então, cara, eu acho que, de fato, é um momento para você olhar pro Botafogo e falar, opa, a gente precisa ajeitar algumas coisas, porque olhando a janela de transferência do Botafogo, eu não vejo o time buscando tantos reforços assim, tentando expandir esse elenco, que também não é muito grande. Sofre do mesmo problema do Fluminense. Se o Botafogo ficar cansado, como a gente destacou nos jogos contra o Atlético Paranaense, que fez aquela sequência de jogos contra o CAP, o Botafogo chegou cansado no último jogo, antes dessa parada. O Botafogo cansou. O time estava mal fisicamente. E o time tem um elenco curto também. Então, se o Botafogo não souber dosar, não for no mercado buscar alternativas, pode acontecer isso que está acontecendo no Fluminense agora. 3 jogadores se machucaram só hoje. Podem vir jogadores a se machucarem mais pra frente. E se perderem peças mais importantes ainda? E se o Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileiro, se machuca? E se o Eduardo, camisa 10, se machuca? E se outros jogadores que fazem a ponta se machucam? Vitor Sá, alguns outros nomes. Eu acho que o Botafogo acabaria se complicando de uma maneira que não precisa. E a gente tá falando aqui, o Botafogo talvez seja o grande favorito ao título do Brasileiro. Principalmente nesse momento agora, nesse recorte do começo das 10 Primeira parte. das 10 rodadas. Pô, ninguém mais duvida do Botafogo, ninguém mais se surpreende com o nível do time. Junto com o Palmeiras é o time mais constante e que tem mais chance de vencer o Brasileiro na nossa concepção, aqui na concepção do Sports Arena. Então você começar a ver o time desmoronando fisicamente é muito ruim, né? Perfeito. E é aquilo, para enfrentar o Cuiabá, né, que é a próxima rodada, o Cuiabá que sempre surpreende o Botafogo, né, nesses últimos anos, sempre surpreendeu o Botafogo. Ainda conta com o Eduardo, que está suspenso, né? E aí o Luiz Castro construiu aqui no meio campo de acordo com o GE, Breno ao lado de Marlon Freitas e Tietê no meio campo. Tietê vai fazer uma função mais avançada, né? Será o segundo volante como é de costume. Então é complicado em relação a essas questões de lesão. Cara, o diretor tá aqui, mas enfim, depois... Segue aí. Então vai com o time bem mesclado, né? Não tem jeito. Para enfrentar o Cuiabá. E além disso, né? Além de não ter nomes em contratações, ainda surgiu aí a possível saída do Luiz Castro para estar no Al Nassr, né? Time da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, que é português também, né? Compatriota, né, do Luiz Castro. E de acordo com as informações que estão rolando na mídia, teria salário absurdo. 4 vezes mais do que o Luiz Castro recebe hoje em dia. Irmão, grana, né? É tenso. Complicado demais e, tipo, saiu até uma aspa, né, do empresário do Luiz Castro, que diz que ele está feliz, mas que não descarta a saída do Botafogo. Ele disse que o futuro dirá. Então, o futuro dirá tipo, deixa totalmente em aberto o futuro do Botafogo, porque eu acho que, tipo assim, o que acontece hoje no Botafogo é muito por conta do Luiz Castro, pela diretoria ter acreditado nele, né? Pelo John Textor ter acreditado no trabalho dele, porque quando acabou, né, aquela fase final do Carioca, o Botafogo com a Taça Rio, todo mundo queria, tem um botafoguense aí, pode pegar todo mundo queria a cabeça do Luiz Castro. Ninguém queria mais o Luiz Castro.
todo mundo queria. E é... Vocês são muito bons. Todo mundo queria. E é aquela parada, irmão. Todo mundo queria. Mas agora ele deu a volta por cima. Impôs o estilo de jogo dele da melhor maneira possível. Irmão, não tem jeito, filho. Agora ninguém mais quer a cabeça do Luiz Castro. Todo mundo quer ir lá, presente, na comissão técnica lá. Ele deve estar chorando, pô. Cara, mas eu ia falar o seguinte, eu ia colaborar ainda mais com esse ponto do Vini, porque pra mim, o grande protagonista do Botafogo nessa temporada é o Luiz Castro. Não sei se Sim. vocês concordam comigo. Sem dúvidas. Porque o Botafogo é um time que ele funciona muito bem coletivamente, mas ele não tem uma estrela. A gente já bateu nessa tecla aqui diversas vezes. O Botafogo não tem um Gabigol, não tem um Cano, um Paulo Henrique Ganso, não tem um... o Pedro Raul do Vasco, que, assim, não tem um Robson Bambuca, LF Ama, né? Mas, pô, o Botafogo não tem uma estrela, né? O Botafogo não tem uma estrela solitária. Quase paradoxal falar isso, né? Caraca, Mas- tu tá muito poético Pô, tu hoje, gostou né? dessa? Eu fui bem nessa. Ele tá poético. Não, É, mano. isso, cara. Mas pra mim o grande destaque do Botafogo é o Luiz Castro, que fez um trabalho longevo, teve o respaldo da diretoria do John Textor e conseguiu entregar o que a gente tá vendo agora. Então a saída do Luiz Castro eu acho que seria muito mais prejudicial do Botafogo do que uma saída de qualquer outro jogador desse que a gente tá vendo tendo destaque. Talvez o Tiquinho, talvez alguns outros, enfim. Mas acho que o Luiz Castro saindo é o que pode ser o Não, momento acho que vai dar do ruim. Botafogo Acho que na dá ruim. temporada. Porque é aquela velha pergunta que a gente levanta sempre. Quem vai trazer no lugar do Luiz Castro? Exato. Pô, é um cara que já tá há um tempo considerável Sim, no comando, Pô, já tá mais de um ano. Mais de um ano. tá trabalhando com tranquilidade, irmão. Sim, já entendeu a filosofia do Eu time, acho já que, conseguiu pô, passar ele isso sendo do pros Botafogo, jogadores. ele vai estar sendo, pô, vacilão, velho. Ah, mas sabe o que é? Ele tá fazendo, É, pô, ele tá mano. fazendo história, irmão. Ele tá fazendo Não, história ele no tá Botafogo. fazendo história. Tipo assim, por um lado ele tem a chance de fazer história e do outro lado ele tem a chance de ficar milionário. É. Porque assim, eu pesquisei aqui no Google, Eu sou a favor da história. eu também tô fechado com a história, tá? Mas eu pesquisei aqui no Google, o Luiz Castro tem 61 anos. Será que ele vai ter, até porque o tempo para treinador é diferente, mas será que essa oportunidade de ganhar tanto dinheiro assim vai aparecer para ele de novo? Isso deve ficar na cabeça dele. Porque, cara, você ganhar 1 milhão, estou chutando aqui o salário dele, tá? Não tô dando nenhuma informação. Você ganhar 1 milhão por mês é muito bom, mas se chega uma empresa e fala assim pra você, LF Vini, vou pagar 4 milhões por mês pra vocês. Tu treme, velho. Tu treme, pô. Treme. Exato. Tipo assim, já deixando claro, os dirigentes do Clube Alvinegro já entraram, né? Já falaram que, tipo, o Botafogo não entra em negociação com o técnico. Quer levar o Luiz Castro? Beleza. 2 milhões de dólares pra você levar ele. Ele 9,6 milhões. Então é aquilo, irmão. Se os caras estão com dote pra pagar 4 vezes mais do que ele recebe no Botafogo, 10 milhões de reais pra eles eu acho que não é nada, tá ligado? Eu acho justo esse valor pro John Textor, não, pro Luiz Castro, no caso. É, exato. Eu acho justo esse valor. Não, então, falar que o próximo jogo do Botafogo é contra o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, na quinta-feira às 8 horas.